Olá! Continuando o nosso assunto de paráfrase, e agora o terceiro e último vídeo sobre esse tema, a gente vai falar sobre ampliar o vocabulário de vocês para poder conseguir parafrasear com mais tranquilidade. Eu sei que escrever inglês é um desafio para muitos brasileiros e quando a gente vai fazer paráfrase a gente fica travado, né? Pensando, ai, qual palavra que eu uso, em que ordem que eu coloco, ai meu Deus, não sei. E nessa hora a gente acaba recorrendo aos sinônimos que nem sempre funcionam. Vejam no vídeo da semana passada que eu falei sobre os sinônimos e sobre os vários critérios, elementos que a gente tem que olhar para escolher um sinônimo direito. E falei também que essa não é a melhor opção para fazer a paráfrase. A paráfrase mesmo a gente tem que ler, entender o texto, deixar o original de lado e escrever com as nossas próprias palavras o que a gente pensou. Mas, como que a gente escreve com as nossas próprias palavras se a gente não sabe as palavras, não é mesmo? Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas dicas para vocês desenvolverem o vocabulário de vocês em inglês a partir das leituras que vocês já têm que fazer, né? Leituras de artigo. Porque aí vocês vão ter um repertório um pouquinho maior na hora de parafrasear e não ficar tão dependente do dicionário de sinônimos, certo? Se você é essa pessoa dependente do dicionário de sinônimos, comenta aqui que eu quero saber. E no final do vídeo, venham me contar se vocês vão tentar aí desenvolver o vocabulário para diminuir a dependência do dicionário de sinônimos. Se você é novo por aqui, chegou aqui agora, meu nome é Marina, eu sou tradutora e revisora de artigos científicos. Tenho a minha empresa, a UNA Assessoria Linguística, que a gente faz tradução e revisão de artigos, mas a gente também produz muito conteúdo sobre escrita científica em inglês. Nós, inclusive, desenvolvemos um curso que é o Inglês para Pesquisadores de Sucesso, para aqueles pesquisadores que já têm ali um nível intermediário de inglês e não estão conseguindo desenvolver a sua escrita de forma autônoma. São aqueles pesquisadores que ainda ficam traduzindo o texto, né? Escrevem em português e vão traduzindo devagarzinho ali com a ajuda do Google Tradutor. Ou então os pesquisadores que já começaram a escrever em inglês, mas estão tendo muita dificuldade, mandam para a revista fala que precisa melhorar o inglês. Então nós desenvolvemos o IPS, que é o Inglês para Pesquisadores de Sucesso, para todos aqueles pesquisadores que querem ganhar autonomia e escrever um texto mais fluente em inglês, de uma forma mais parecida com a de um nativo. Lá a gente fala sobre as diferenças entre escrever ciência em português e escrever ciência em inglês, e tem diferenças consideráveis. Se você quiser saber mais informações sobre o curso, acessem aqui a descrição do vídeo que tem listado lá todas as informações, o link para vocês entrarem na lista de espera ou entrarem para o curso, porque a gente abre algumas vezes ao ano. Então, não sei quando você está assistindo esse vídeo. Se você tiver interesse, acesse o link aqui para você saber como participar do curso. Mas se você ainda é iniciante ou então quer só consumir um conteúdo rápido aqui, eu recomendo a nossa playlist de escrita científica em inglês com alguns fundamentos da escrita científica para vocês já irem se familiarizando com isso e conseguirem desenvolver a escrita de vocês com os nossos vídeos aqui do YouTube mesmo. E se você quiser ainda se aprofundar um pouquinho mais, no nosso grupo do Telegram, que o link está aqui embaixo também na descrição, tem um e-book gratuito para você baixar, que é um e-book com algumas dicas também sobre como melhorar a escrita científica em inglês e não escrever aquele texto aportuguesado, sabe? Parecendo que foi traduzido diretamente. Então. Mas, recados dados, vamos então para o nosso último vídeo sobre paráfrase, em que eu vou dar dicas para vocês sobre como melhorar o vocabulário em inglês e conseguir escrever de forma mais fluente, mais rápida e mais adequada. Primeira coisa, gente, para a gente desenvolver o vocabulário, e isso é em qualquer idioma, seja em português, em inglês ou qualquer outro que você esteja aprendendo, é ler. Quando a gente lê bons textos, a gente aprende novas palavras e a gente aprende como essas palavras são usadas, que eu acho ainda mais rico. Para mim, não faz muito sentido olhar uma lista de palavras ou então buscar uma palavra no dicionário sem contexto
sem eu saber por que ela está sendo usada, em qual sentido ela está sendo aplicada. Então, quando a gente lê um texto, a gente identifica a palavra em uso e consegue depois buscar no dicionário o que ela significa. E aí você vai aprendendo novos termos à medida que você vai lendo. Só que você precisa ler bons textos e você precisa ler com atenção. E o que são esses bons textos? Vocês provavelmente leem mais artigos na vida acadêmica, né? Com certeza. E esses artigos, eles podem ser de revistas mais renomadas, né? Com fator de impacto mais alto ou fator de impacto mais baixo. Se você quer desenvolver o seu vocabulário com termos assim mais rebuscados, não rebuscados de difícil, tá, gente? Mas assim, com termos mais interessantes, mais usados por nativos, você precisa ler esses textos. Então, busque textos publicados em revistas de alto impacto e, de preferência, publicados por autores nativos, que são dos Estados Unidos, da Inglaterra ou da Austrália. Isso, gente, não é uma regra. Isso quer dizer que, se for um texto brasileiro não vai ser bom, não deve ser confiável. Não é isso. Se o texto está publicado numa revista de alto impacto, provavelmente qualquer artigo que você for ler dessa revista, independentemente da nacionalidade do autor, vai ser bom. Mas se você escolher um texto de um nativo, você provavelmente vai aprender outras coisas que um nativo produz naturalmente. Então, por isso que eu recomendo que, para esse fim de aprender vocabulário, aprender expressões, estruturas do texto científico, que vocês busquem esse artigo que é publicado em revista de alto impacto e escrito por um nativo falante de inglês. Segundo ponto, leia com olhos linguistas. E o que é isso? Quando um linguista lê alguma coisa, ele olha para a estrutura da frase, não só para o significado. Ele olha como uma palavra é usada, ele olha a pontuação. É inevitável, gente. Eu sou tradutora, sou revisora, não tem escapatória, aquilo salta aos olhos. Seja errado, seja certo, a gente nota como que está escrito. Para você aprender vocabulário e aprender esse vocabulário em contexto, ver como a palavra foi usada, com quais outras palavras ela estava, qual pontuação veio junto, você precisa desenvolver um pouco isso, esse olhar para a gramática, para o vocabulário, e assim você vai enriquecer o seu arsenal de palavras na hora de escrever inglês. E aí, como esse é um trabalho mais minucioso, né, de olhar para o texto nesse nível linguístico, você não precisa ler todos os seus artigos dessa forma. Você pode escolher 1, 2, 3 para ler dessa forma mais atenta e ir coletando lá as informações, o conteúdo que vai te ajudar a escrever melhor. E aí eu trouxe de exemplo essa frase aqui. Essa frase eu tirei de um artigo aí, né, do autor que já está escrito na referência, do Anthony. E por que eu trouxe essa frase? É uma frase qualquer do texto que eu tirei lá, mas que a gente pode já observar uma estrutura aí interessante para vocês. Vejam só a frase começando ali, a deeper understanding of the behavior of metals and metal drugs in biological systems is not only key to the design of novel agents with unique mechanisms of action, but also to new understanding of clinically established drugs. Vejam essa frase, ela tem ali 2 pontos importantes. A deeper understanding is not only key, e depois lá embaixo, depois da vírgula, but also, certo? Essa frase aí, ela apresenta 2 pontos importantes sobre esse entendimento. E ela não coloca só e, ela poderia ter colocado assim: a deep understanding is key to the design and to new understanding. Também dá para escrever dessas 2 formas. Mas ele usou uma outra estrutura um pouco mais elaborada. Não é apenas importante para o design, é também importante para a compreensão das drogas estabelecidas clinicamente. Então, ele dá um peso para as informações diferente, percebe? Então, esse tipo de estrutura é o que dá para observar num texto bem escrito, num texto
mais robusto, assim, não tão simplinho, entendem? E é esse olhar que a gente desenvolve como linguista, né? Nossa, olha essa estrutura aqui que a pessoa usou. Aí você já pode notar, já pode refletir um pouco sobre o impacto que isso teve na escrita, né? Deixou a escrita mais forte ali na parte de destacar outras funções desse entendimento. Segundo ponto, questione e pesquise. Você está lá lendo o artigo com esse olhar linguista e você identifica, por exemplo, desse destaque que está aí no texto. Novel and better drugs. Quando eu li isso aqui, eu falei, novel? Por que a pessoa não usou new, que significa novo também? Novel significa novo, new também significa novo. Por que novel? A princípio eu pensei, será que é uma palavra mais formal, mais floreada? Mas não é. Novel quer dizer inédito, ou seja, ninguém nunca viu isso, ninguém nunca pensou nisso. Não é só novo, é inédito. Se ele tivesse colocado só new, quer dizer que é algo recente, não necessariamente inédito. Por isso, essa palavra tem um peso maior. Viu que nós temos sinônimos, new e novel, só que o novel tem esse significadinho a mais de inédito, esse reforço sobre o inédito. Então, consegui identificar aqui uma coisa interessante de vocabulário que eu já posso usar agora, porque eu já sei o que é novel. E por último, talvez a parte mais importante, registrar. Gente, não tem como aprender um vocabulário sem escrever, ou então sem ficar repetindo, ou então sem usar, sem olhar para aquilo várias vezes. A nossa memória não consegue absorver dessa forma. Aliás, se a sua memória consegue, comenta aqui embaixo que você é prodígio, que você lê a palavra uma vez e já lembra depois como que usa, como que escreve, o que significa. Porque eu não sou essa pessoa, eu tenho que escrever. Inclusive, não sei se vocês repararam na thumb desse vídeo, na fotinha que tem lá, né, do vídeo. Eu tava com um post-it. E o que quer dizer esse post-it? Eu aprendi com a minha mãe a escrever as palavras e deixar nos lugares para eu poder lembrar como que escreve. Exceção é uma palavra difícil de escrever. Muita gente não lembra, não sabe se tem dois S, onde que fica o X. E um dia minha mãe estava determinada a aprender como que escrevia exceção. Então ela escreveu no papel, pregou lá no escritório, no nosso quarto de estudo, e toda vez que ela passava, ela olhava a palavra. E eu também, porque a palavra estava lá. Então eu aprendi a escrever exceção, porque estava escrito e estava colado na parede. Então, gente, palavras novas, você pode ter um caderninho para você anotar, você pode anotar em post-its e colar pela casa, na sua geladeira, no seu computador, até você aprender a palavra. Aprendeu? Pode jogar fora, não precisa guardar mais. E além disso, que é o passo assim, o suprassumo do aprendizado de vocabulário novo, é fazer frases, é escrever aquela palavra em uso. Então, se você aprendeu a palavra novel, que a gente viu lá no texto, né? Como que eu posso usar essa palavra numa frase? Aí você escreve uma frase usando a palavra novel. Aí você vai gravar muito bem esse vocabulário. E aqui, gente, é uma dica muito importante, mas também é um trabalho que leva tempo, né? Não é assim, eu vou aprender 250 mil palavras num mês. Não, não vai. Você vai aprender, sei lá, 10. Demora um pouquinho. Mas, se você está na academia e pretende seguir carreira acadêmica, você vai usar todo esse vocabulário. Vai chegar um momento em que você vai se sentir confortável de escrever em inglês, porque você já tem recursos, você já tem muitas coisas para poder usar e escrever com clareza aquilo que você quer comunicar, sem medo, sem truncar o texto, sem deixar portuguesado, sem ficar precisando recorrer a sinônimos toda hora, certo? Bom, gente, então era isso que eu tinha para vocês. Se vocês tiverem alguma outra dica sobre aprender vocabulário, comentem aqui, que aí a gente pode aprender novas formas, porque a gente sempre precisa aprender vocabulário, até em português, né? Pra gente melhorar a nossa escrita, refinar a nossa comunicação, ser mais objetivo, ser mais preciso no que a gente quer dizer e também expressar com boas palavras o que outras pessoas disseram por meio da paráfrase, né? Ter recursos para escrever a nossa forma de entendimento sobre o que outros autores já escreveram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e vejo vocês no próximo.